Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema para esse devocional de hoje é: o inferno é um lugar real. O inferno é um lugar real. E o texto que eu quero mencionar, ele se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O texto diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Então, o inferno é um lugar real. Certa vez me perguntaram por que eu falava tanto sobre a eternidade. Realmente, eu nunca tinha me dado conta disso. Refleti sobre isso por um momento e disse: sabe, para mim a resposta é que quando você passa a ter certeza da eternidade, isso passa a ser a coisa mais importante que existe. Vocês não acham? Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que vão para o céu. A maioria das pessoas, elas acreditam no céu. Mas Jesus, olha o que Jesus disse. Ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Esse texto você encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13. No 14, para complementar, fala que estreita é a porta que conduz para a salvação. Estreito o caminho, apertado, e são poucos os que entram por ela. Amém? Então isso vai de encontro ao que as pessoas dizem. Todas dizem que vão para o céu, todas acreditam de uma maneira ou outra vão chegar ao céu. Da Igreja Católica acredito que tem o purgatório, que a pessoa se limpa, no Espiritismo, vidas e mais vidas, e um dia vai chegar à perfeição. Mas a palavra de Deus, ela é clara quando diz que muitos são os que entram pela porta larga e espaçosa, e poucos são os que entram pela porta estreita. Ou seja, ninguém vai para o céu de mão dada. Cada um tem que fazer a sua escolha. Ninguém nasce ao mesmo tempo, nasce um e depois outro. E é a mesma coisa quando morre, não leva nada. Se não leva nada, muito menos uma outra pessoa junto de você. Cada um tem o seu caminho trilhado, que após a morte vai seguir. Cada um tem o seu caminho trilhado, que no momento da morte está selado este caminho. Então nós temos que ter consciência disso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes as pessoas se enganam com o seu coração, achando que somente fazendo bem elas são salvas. Mas a palavra de Deus diz em Tiago que nós temos que fazer as obras porque nós somos salvos, em outras palavras. Não fazer as obras para sermos salvos. Quem é salvo, pratica essas obras, as boas ações. Então tem que ter um entendimento correto da palavra de Deus. Que o justo, o salvo, automaticamente ele vai praticar as boas obras de Deus. Mas não posso dizer que através das obras eu serei salvo. As obras fazem parte do caráter do salvo, do caráter do crente, do caráter do crente que foi salvo pela graça de Deus. Não há outro caminho para ser salvo, a não ser pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo e pela justificação de Deus em nossas vidas. Amém? Então, se nós acreditamos na Bíblia, nós temos que aceitar esse fato simples, que a maioria das pessoas, elas estão realmente indo para o inferno. E isso é bastante desconfortável.
Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir do Evangelho. As pessoas não querem largar os prazeres deste mundo. As pessoas não querem sair daquele caminho que é largo, espaçoso, daquele regozijo do mundo, dos prazeres deste mundo, que estão levando para aquela porta larga e espaçosa. Esse é o problema. Então cumpre a nós estarmos orando, intercedendo por essas pessoas e não desistindo dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e hostes celestiais dominadoras deste mundo tenebroso. Nossa luta não é contra pessoas. Por mais que muitas vezes as pessoas tentem nos irritar, a Bíblia diz que nós sofreríamos perseguições. Está na palavra de Deus e a palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus é inerrante, ela é fiel, ela não falha. Está acontecendo o que a palavra de Deus diz, prova que a Bíblia é verdadeira. É o que está acontecendo no mundo afora. Tu pode falar de qualquer coisa, menos de Jesus. As pessoas não querem que seja pregada o Evangelho da salvação. Tu pode pregar, mas não fala de Jesus, não fala da Bíblia. E isso é muito preocupante, as pessoas estão indo para o inferno. O inferno é um lugar real. Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que todos os outros pregadores da Bíblia juntos. Estima-se que das 40 parábolas que Jesus contou, mais da metade delas tratou sobre o julgamento e sobre o inferno eterno. Veja muito bem quando a parábola do rico e do Lázaro denota isso. E que aí há um arrependimento do rico e Jesus, e Deus fala lá, né? Pai Abraão. Então Deus fala que não tem como não voltar. Tem os profetas, tem os pregadores que estão anunciando a palavra. Então cumpre cada um querer mudar de vida, querer aceitar ser tocado pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? A maioria do ensino que nós temos sobre o tema do inferno nos foi dada por Jesus Cristo. Pela simples razão que Jesus é personificação do amor, da graça, da misericórdia. E Ele não quer que qualquer homem ou mulher feita à sua imagem e semelhança venha a se perder e passar toda a eternidade no inferno. E então eu quero ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes temos que admoestar, temos que disciplinar através da palavra de Deus. Não podemos falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Temos que falar a verdade do Evangelho, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. As pessoas têm que saber os dois lados da palavra de Deus. Que quem vai para o céu entra pela porta estreita, e quem vai para o inferno entra pela porta larga. Quem não tem Jesus está entrando pela porta larga. Quem tem o Salvador, a graça está sobre a sua vida, foi justificado por Jesus, tem a sua vida salva. E uma vez a salvação dada, tu não vai perder a salvação, porque tu passa a andar com Cristo e ser guiado por Cristo. Então, eu quero ajudar as pessoas a crescerem na sua fé, como seguidoras de Jesus Cristo. E quando tudo estiver acabado, a minha maior expectativa é ver as pessoas que estavam indo para o inferno caminhando com Jesus. Esse é um dos propósitos deste canal. Evangelizar vidas, alcançar vidas. E indo para o céu é uma maior alegria. Nós queremos, como cristãos, ver as pessoas entrando pela porta estreita. Eu desejo que as pessoas mudem seu endereço eterno. E é por isso que eu faço o que eu faço. Pregar o Evangelho na sua simplicidade, o amor,
mas também falar como Jesus falou, que o inferno é um lugar real, que muitas pessoas estão se perdendo e indo para lá. Então, não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Sabendo que o inferno é um lugar real, pregue a palavra de Deus na sua simplicidade, no que diz o texto bíblico, que pregue. Não precisa nós inventarmos coisas que não estão na palavra. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. As pessoas aí fora se acham injustas e que não necessitam de arrependimento. Mas a palavra de Deus diz que um salvo vale muito mais que os 99 que se perderam. Porque Deus não quer que ninguém se perca. E Ele se alegra, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Então, não se esqueça disso. O céu é um lugar real, mas o inferno também é um lugar real. E nós temos que ter esse discernimento e andarmos rumo à porta estreita. Amém, meus abençoados? Vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Deus te abençoe nesse dia de hoje.